Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso terceiro dia de aula. Hoje estamos tratando de gestão eclesiástica. Então, agora o último bloco do primeiro dia de gestão eclesiástica, mas é o nosso terceiro dia da matéria Metodologia Científica e Gestão Eclesiástica, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui os nossos slides. Leia para nós, Gil, por gentileza. Vamos lá. Vou trocar aqui. As nossas aulas são gravadas, lembrando. Então, continuando aqui na igreja, né? Pode ler, por favor. A igreja. Novo Testamento. Eclesia. Assembleia do povo convocada para decidir ou deliberar sobre algum assunto. Ideia de convocação é o objetivo da Igreja de Jesus Cristo. Antigo Testamento. É o Kahal. Deuteronômio 23, 1 ao 3. E Neemias 13, versículo 1. Convocação com ênfase religiosa, ou seja, uma convocação feita por Deus. Definição extensiva. Igreja local. Igreja local. Reunião de pessoas nascidas de novo, regeneradas pelo Espírito do Senhor, batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que se reúnem em determinados lugares para adorar ao Deus vivo e promover os fins do reino de Deus na terra. Ou seja, a proposta nossa é o ajuntamento, como diz aqui Eclesia no Novo Testamento, ou Carral no Antigo Testamento, para adorar a Deus, mas também para promover os fins do reino de Deus nessa terra. E nessa hora entra a questão da gestão, da administração. Entra a hora das deliberações. Em igrejas saudáveis, o pastor fala, o pastor ouve a igreja, há uma interação. Porque se pressupõe que essa igreja é de crentes convertidos, não são frequentadores, são pessoas regeneradas, mas que elas não são soldadinhos de chumbo, como acontece nas neopentecostais. Por quê? Porque todos importam e todos podem e devem participar. Se eu pertencer a uma igreja que eu não tenho a voz ativa, logo eu não sou um membro de fato. Se eu sou uma pessoa de fato, eu preciso me comunicar como membro. E o pastor precisa, no mínimo, me dar o direito de ser ouvido. O pastor não necessariamente tenha que concordar comigo, mas pelo menos de me ouvir. E a igreja de participar do diálogo. Por isso que igrejas históricas têm e conservam esses assuntos, e a gente tem que continuar conservando e potencializando eles, tá bom? Joia até aí, tudo bem, né? Organização de uma nova igreja, parece simples, mas... Ó, lê para nós, Gil, por favor. Nascimento e localização. Igreja primitiva. Casa dos membros em oculto. Poderia ser também nos cenáculos, irmãos? Lembram das aulas de geografia? Sim. Só teve comigo aqui o pastor Johnny e o Gil. O que era o cenáculo mesmo? Vocês conseguem lembrar, pastor Johnny e Gil? Da construção antiga? Era uma tenda? É exatamente sobre essa pergunta? Cenáculo. Mas o que era em si? Isso, Tipo, que o que era o era feito? cenáculo. É. Era uma tenda, né? Não. Era a Lembra, parte Gil? de fora do templo, né? Ali. Mas Era uma é a parte repartição de do templo. fora, só que é que agora talvez vocês não vão Era uma das lembrar. repartições ali de que tem a sinagoga lá, né? Mas era uma das repartições lá do templo, lá, o cenáculo. Então, mas na realidade o cenáculo, sim, mas assim, é que nós, até hoje, quando a gente, por exemplo, vai para ver as filmagens, né, de Israel, por exemplo, né, irmãos, o cenáculo hoje ele já está num outro formato. Mas lembram que existiam
várias passagens bíblicas que Jesus e os apóstolos estavam no cenáculo e o Espírito Santo foi derramado no cenáculo. Lembra disso? Sim. As passagens. O que Sim. era de fato o cenáculo? Era a parte superior da casa. Fazer as oblações, né? Isso, aí onde o que acontece? As casas não eram construídas, Sim. uma do lado da outra e do Quatro- lado da outra, e aí ficava uma laje onde eles estendiam ali o trigo, eles faziam as tarefas. Era essa laje. Um tipo de Lembrou? varanda, né? Eu Isso, lembro era de uma tipo uma imagem que a varanda. gente... Isso. Então, vamos pegar uma casa, por exemplo, do publicano Mateus, Levi, que ele era muito próspero. Que tamanho era o cenáculo de Levi? Era uma varanda gigante. Por isso que em muitos momentos a gente vê que eles foram no cenáculo, eles estavam no cenáculo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre o cenáculo, eles estavam ali em Jerusalém, possivelmente num lugar que era uma casa muito grande, onde eles cabiam 120 pessoas. Então, aonde as reuniões eram feitas geralmente nas casas dos membros ou naquele lugar onde, vamos pegar hoje, né? Vamos pegar um exemplo bom hoje, um condomínio, o salão de festa do condomínio, né? Por exemplo, você pode estar utilizando o salão de festa do condomínio todas as semanas naquele horário, está disponível para você fazer as reuniões ali na sua igreja. Seria mais ou menos isso, né? Uma linguagem moderna, tá bom? Lembraram? Então, Sim, a sim, eu igreja, lembrei. agora, a igreja só também, né? nasce nesse contexto? Claro que não. E nas perseguições, principalmente em Roma, em que lugar a igreja ficou? Fazia os cultos? Nas Nas casas, né? casas. E, Nas- e quando começavam as perseguições dos imperadores? Eles ficavam debaixo de umas cavernas lá, escondidas, em Roma, Isso, mas não era só caverna. Vocês vão lembrar. Eram nas catacumbas. catacumbas, né? Exatamente, eram Exatamente. literalmente nos cemitérios. Era as catacumbas. É, exatamente. Então a igreja, durante muito tempo, ficou reunida no cemitério. Que não Do lado podia. também do templo, né? Do lado de fora do templo. Isso. Aí, como o templo, antes da destruição, também era o lugar de reunião onde eles iam orar, então eles pegavam qualquer região É e se reuniam. onde eu disse que é onde era a parte onde que só o gentio podia entrar, não lá dentro. Sim, Era só- aí isso. Aí já era o pátio dos gentios, pátio É, das mulheres, né? Era o sim. chamado pátio, na época, né? Uhum. Mas, então, assim, quando fala casa, é só fazer essa abordagem. E aí, leia para nós, Gil, por favor. A partir de Constantino, 313 depois de Cristo, catedrais, entre parênteses, impressionar a Deus. A igreja nascente, igreja mãe ou independente, oriundos de outra igreja, ponto de pregação ou casa de um crente da igreja mãe, influencia direto na igreja nascente, prédio alugado, entre parênteses, igrejas iniciando, baixo investimento, lei de zoneamento, regularidade de imóvel, prefeitura, terreno adquirido para construção ou compra, bênção, entre parênteses, objetivo alcance de vidas, ou fardo, objetivo é a construção, planejamento, entre parênteses, saídas compatíveis com as entradas, pontos importantes, leitura. Joia. Deixa eu mostrar uma foto aqui que eu achei aqui rapidinho para vocês, irmãos. Vocês vão lembrar. Aula de geografia. Aqui na aula de geografia a gente pegou bastante fotos. Seria mais ou menos esse. Do cenáculo. Parte superior da casa. Aqui. Aqui é só o modelo, né? Tá vendo? A casa nos dias bíblicos. Tinha escada, né? Aí aqui era uma parte de madeira, ele fazia uns trabalhos. Lembraram agora? Uhum. Essa Eu lembro parte, dessa imagem. né?
Então, essas partes, elas geralmente estavam ligadas a outras, e aí acabava sendo uma área de bastante, literalmente uma varanda, né? Joia, então vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, sobre o nosso slide que o Gil acabou de mostrar, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Não, né? Tranquilo? Você vê que as questões das estruturas, né, irmãos? Prédio alugado é bom, porque num primeiro momento vale a pena, mas depois a compra de um terreno, a, a construção, parece... Eu sei que tudo isso, quando nós olhamos na questão assim, poxa, pastor, mas precisa... Irmãos, isso é muito importante para uma igreja. O pastor Elcio, ele sempre dizia algo bem interessante. Ele falava assim, construa um prédio, compre um terreno, construa um prédio, porque você deixa um legado naquele lugar. Parece bobeira, mas na medida do possível, se Deus nos permitir, sempre é bom que a gente possa estar consolidando isso. É óbvio que o aluguel ele tem os seus prós e contras, porque de repente ficou pequeno, você já troca. Isso é um ponto muito legal. A compra também tem os seus prós e contras. Ela te dá essa certa estabilidade. Mas muitas vezes o problema da compra é esse. Quando você acabou de construir, a igreja já está cheia. Você tem que ir para outro lugar. Ou seja, mas são coisas que a gente vai ter que passar, né? Não tem muito o que fugir. São aquelas, como os pastores chamam, e chamavam na igreja, são os bons problemas. São os bons problemas, né? Tá bom? Continuando aqui. Estruturas da Pastor, nova igreja. Pois não. desculpa, só voltando no outro slide, ali tem um comentário a respeito do período de Constantino, que a construção das catedrais era para impressionar a Deus. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, a ideia por trás dessas grandes construções, de algum modo, bom, como o próprio texto menciona, era uma tentativa do homem de fazer ser percebido por Deus. É essa a ideia? Então, assim, eu confesso para você, pastor Johnny, que eu não me atentei a esse detalhe do professor Meirelles, né? E, assim, desconheço também sobre o assunto da época. Para mim, era na minha concepção, era de impressionar os fiéis de que aquela casa remete à ideia desse Deus grandioso, sabe assim? Não impressionar a Deus, mas o oposto, impressionar as pessoas sobre esse Deus. Por isso que eles faziam aquelas construções com tetos bem altos, dando essa ideia de que você é muito pequeno, né, com aquelas pinturas nos tetos, com aquela acústica. Então, é uma das explicações. Assim, agora, essa eu não sei dizer. Não sei se algum dos irmãos aqui já ouviram falar. E, assim, eu nem tinha me atentado a esse detalhe do slide. Júnior, já ouviu falar alguma coisa, Júnior? Você que gosta de história? Não, acho que às vezes a pessoa construía para ganhar prestígio também, né? Um grande imperador que deixou um grande, ganhar o prestígio dos fiéis, né? Então, tá bom? Mas eu não sei te dizer. Pode ser que também tenha esse lado, né, de fazermos algo que Deus se alegre de nós. Talvez na perspectiva do imperador, pode ser. Vou fazer algo e vou agradar a Deus, vou chamar a atenção de Deus. Pode ser, viu, pastor? Parece que tem um lado histórico aí que talvez não foi Constantino assim que tomou essa iniciativa, mas a mulher de Constantino, que ela era mais devota e ela, entre aspas, teve uma visão lá, segundo historiadores, e a construção teve esse impulso dela, né? Se eu não me Tem um engano, foi a texto, mãe de Constantino, né? acho que foi a mãe, né? Se eu não me engano. Mas assim, Tudo. e aí onde nasce a Constantinopla, né? É, Onde nasce essa extensão do Império Romano e ali onde vai ser consolidado o outro bloco do cristianismo, né? Da onde vem os católicos ortodoxos gregos, né? exatamente, lá Né? em Istambul hoje, né? Istambul.
Joia. Mas é isso, pastor. Depois a gente pode ver. Bom, sabe, com certeza a gente vai ver algo sobre isso em história eclesiástica, que ali a gente vai ter que gastar um tempo nesses temas, né? Tem a ver mesmo. Não sei se é a mãe dele ou se é a mulher, mas tem essa Esse influência. lado, né? Tem. Tá bom, meus irmãos? E aí, ó, é também outra coisa, aproveitando, né, que nasce esse lance da igreja mãe, da sede. E aí é onde tem as outras independentes. Até Constantino, e logo depois de Constantino, haviam 5 grandes grupos onde haviam as lideranças do cristianismo, onde eram chamados 5 patriarcados. Agora, mesmo fora esses patriarcados, a igreja ela sempre teve uma característica mais local, irmãos. Isso faz parte. Podem ver que no Novo Testamento a gente vai ver isso nitidamente aonde? Em Atos capítulo 15, a igreja de Antioquia da Síria e a igreja de Jerusalém. Você pode ver que elas são independentes, elas são interdependentes, elas têm relação, mas elas são independentes. Lembram que um grupo da igreja saiu falando sobre as questões do judaísmo, e aí fizeram um concílio lá em Jerusalém, Assembleia. e foi o primeiro concílio, e aí depois desse primeiro concílio tomaram-se aquelas decisões e passaram, mas podem ver que havia essa questão da localidade, Sim. essa ideia de que o grupo, ele se reúne, ali é uma comunidade que dialoga, tem os seus líderes, tem os seus liderados, e há um respeito com a outra irmandade, mas são grupos distintos, né? Então é interessante essa ideia, né? Essa administração a Igreja Batista adotou, né? É uma das características, né, Gil? Então, continue as estruturas para nós, Gil, por favor. Agora, pontos importantes. Número de membros inclui a liderança. Maturidade espiritual. Análise criteriosa, tanto na origem através da igreja mãe, como na independente. Localização e estrutura física. Construção, aluguel. Liderança. Madura, homologada no dia da organização. Básico, o pastor, o tesoureiro, o secretário, os diáconos. Análise financeira. Planejamento financeiro prévio. Dízimos, recursos da igreja mãe. Aqui está dando só um preâmbulo de como se organizar, né, irmãos? Uma igreja, tá bom? Para que haja ali o início de um trabalho. Poxa, pastor, mas e se é o irmão que começa um trabalho em casa? Nenhum problema. Nenhum problema. Desde que tenha uma igreja que esteja supervisionando aquele trabalho naquela casa, onde há um pastor e uma igreja organizada que supervisiona aquele grupo. Nenhum problema. Deus começou um projeto maravilhoso com Abraão, e com Sara, eles ainda não tinham filhos. As igrejas nascem assim, né? A ideia que se dá é que tenham pessoas maduras, espirituais, que haja alguém, né, para começar algo. Por isso que se começa como uma congregação e depois vira uma igreja, né? Passos para... Pois não? Interessante que a igreja na China, que a gente estava acompanhando e lendo no livro, né, a história da China, a perseguição, as igrejas que o governo, oficiais que adotavam, tinha que se encaixar dentro do que o governo queria, as igrejas que não seguiam esse modelo, elas não tinham nada disso, né? Sim. Era só um organismo, nem Bíblia tinha, né? Nem Sim, Bíblia, sim. nada. É só Né? só. Mas, né, Júnior, é aquilo, é por causa da necessidade. Agora, se amanhã houver uma mudança, como ocorreu lá na Rússia, da abertura à evangelização, irmão, isso é maravilhoso, porque aí você pode estruturar, você pode legalizar, você pode receber as pessoas, você cria idoneidade, né? Irmãos, vamos pensar em 2 formas aqui. Começa um trabalho novo na casa de alguém. Num primeiro momento, você não tem como abrir um CNPJ se você não estruturou nada.
Então, é natural que aquele líder ele vai ficar administrando aqueles recursos. Mas você concorda que para a gente trazer mais idoneidade, por isso que essas estruturas existem. Porque por meio dessas estruturas, a gente blinda a liderança, blinda os irmãos. Porque aí já evita falatórios, já evita, né, questões mais perigosas, né? Então, é importante essa questão administrativa. Continua para nós, Gil, por favor. Bora. Estruturação da nova igreja. Pontos importantes. Número de membros, inclui a liderança. Essa parte que eu já li. Maturidade espiritual. Ah, sim, é a segunda aqui, Gil. É passos para a organização final. Aqui onde está o vermelhinho. Ok. Passos para a organização final. Com a igreja mãe, claros, doutrina e cooperação. Estatuto, aprovado e homologado no dia. Nome e Logotipo, sabe, logo. Isso, logo. Nome e logo. Cerimônia de inauguração. Convites, oradores, decoração, louvor, púlpito, lista de presença e confraternização. Aqui o nosso querido professor Meirelles, irmão, o professor Meirelles, ele é um executivo, ele tem uma empresa, ele tem uma formação teológica brilhante, ele é mestre em administração pela USP, então você vê que ele é exigente, ele tem até logo, essa igreja que nasce, né? Então, assim, você vê que assim, é o ideal, tá, irmãos? Mas a gente sabe que muitas igrejas, elas nascem, e aí, naturalmente, ou elas nascem como ponto de pregação, nem todas as igrejas que nascem vão ter uma estrutura tão bem, né, organizada. A gente sabe disso. Na prática, estamos aqui falando, mas esse é o ideal. Quer ver uma denominação, irmãos, que quando eles abrem uma igreja, já é uma igreja assim, porte médio grande, é a Comunidade da Graça. A Igreja Comunidade da Graça, com algumas exceções, de algumas igrejas que ele já tem há muitas décadas, que se mantém num tamanho ainda até médio e pequeno, mas quando eles abrem um novo trabalho da Comunidade da Graça, geralmente é uma baita igreja, com uma estrutura já muito legal, som, vídeo, áudio, comunicação, louvor, ou seja, é uma igreja que já chega lá na frente, entendeu? Mas a maioria das igrejas é diferente, né? É um grupo de irmãos que se reúne numa casa, que de uma casa vai para um salão, e ali nasce a igreja, vamos dizer assim, debaixo, ou quando ela nasce sozinha, ou quando ela nasce debaixo de uma outra igreja como uma congregação. E aí ela vai sendo supervisionada, e aí um pastor é destinado, e aquele pastor, se é uma igreja mais episcopal, continua trabalhando com aquela igreja mãe. Caso contrário, é feita a emancipação. Aí, quando é feita a emancipação, seria esse espaço para a organização final. Você já libera daquela igreja. Por exemplo, dentro das igrejas batistas, tem algumas exceções, irmãos. Tem igrejas batistas que elas crescem e elas abrem leques de outras congregações que viram igreja e continuam trabalhando em harmonia com aquela igreja mãe. São exceções. A grande maioria das igrejas batistas, delas nascem as congregações, quando vira igreja há uma emancipação, aí cada um caminha sozinho, a grande maioria. Mas tem as exceções, tá bom? Beleza, meus irmãos? Só mais aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos parar por aqui? Para a gente dar uma pausa, conceitos iniciais, administração da igreja, que a gente vai começar trabalhando um pouco mais sobre parte administrativa. Tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza? Ok. Positivo. Né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, acho que foi bom a gente estar abordando aí, né, essas questões. São importantes, né, Júnior? Não são as questões mais gostosas, não são tão inspirativas como Sim. são em outras matérias de teologia sistemática, de hermenêutica, que a gente está aí com contato com a Bíblia,
a Bíblia constantemente, ou com doutrinas ou debates, ou como história dos avivamentos, né, irmão? A gente acabou de sair de história dos avivamentos, a gente estava no terceiro céu, e agora a gente vai aqui, chão de fábrica, vamos construir a igreja, ligar cimento, né? Colher e pedreiro, é diferente, mas é necessário. Nós saímos do avivamento e caímos na instituição. A igreja institucionalizada, exatamente. morta, fria, formal. Né? Mas, sabe, Júnior, parece assim, né? Deixa eu até fazer um último comentário meu. Irmãos, como pastor, o que importa para nós é ver Cristo sendo gerado no coração dos irmãos. Isso é, quando nós vemos Cristo sendo gerado no coração dos irmãos, não importa a forma, porque ali a gente vê o reino de Deus. Agora, quando a gente vê Cristo sendo gerado no coração dos irmãos, e vemos que temos um lugar para poder receber ali os irmãos, para celebrarmos com os irmãos, para instruirmos os irmãos como aqui, para formarmos novos discípulos, temos recursos, podemos ter essa idoneidade. Irmãos, ter idoneidade é um negócio tão legal. Se alguém chega e pergunta, pastor, eu posso ver os relatórios? Está aqui, filho, um membro da igreja. Se você não ter essa, sabe, quando vem um perturbado e começa a querer ter essa transparência, quando vem um perturbado e quer defamar ali os tesoureiros, e aí você chega, ou quem sabe o pastor, você neutraliza e você fala, vem cá, perturbado, vem cá, salinha pastoral. Chama ali o tesoureiro, chama ali os irmãos, fala aqui, vem cá, vamos resolver essa questão agora. Você já estanca pela raiz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque você não dá espaço. Você não dá espaço para contenda, você não dá espaço que você pode, de repente, falar, irmãos, depositem o dinheiro na conta da igreja, aí a pessoa vai lá depositar, cai na conta da igreja, não cai na conta física. Isso daí é maravilhoso. Quando a pessoa vai lá e vê o seu CNPJ, qual que é esse CNPJ? Deixa eu ver se... Aí vai lá e... Deixa eu ver se tem reclamação. Como que você chama, Júnior? Fazer uma capivara, né? É assim? Tirar a capivara, né? Deixa eu tirar a capivara desse pastor e dessa igreja. E aí procure, puxa, quanto que vale isso? Vale muito, irmãos. Vale muito. Enquanto a gente está aí no banco, como membro, obreiro, a gente quer glorificar Deus, quer ganhar alma, quer expulsar o demônio, quer ver a pessoa se batizar, quer cantar, quer adorar. Mas essas entrelinhas, elas vão gerar saúde na igreja. Isso é importante. Quantas são as igrejas que acabam se fechando por questões administrativas, ou porque foram questões mal resolvidas, ou porque grupos caluniaram o pastor, e agora o pastor não tem nem como provar sua idoneidade, ele confiou em alguns irmãos, e os irmãos estão dizendo, e dito pelo não dito não prova, e aí? Aí, irmão, por isso que essa parte administrativa ela é meio espinhenta, mas ela é fundamental. E nós, pastores, precisamos de um maior número de pessoas, como eu disse, que esteja do nosso lado para nos ajudar nessas tarefas e para preservar a saúde da igreja, entendeu? Porque isso a gente deixa um legado, né? Irmãos, a gente já é perseguido fazendo tudo certo, imagina fazer as coisas erradas. Exatamente. A igreja ainda tem uma conotação negativa, porque o pessoal do mundo entende como uma empresa, né? Então, pequenas igrejas, grandes negócios, não é assim que eles dizem, né? E grandes igrejas, big grandes negócios. Sebrae, né? Então, aqui, irmãos, eu falo assim, irmãos, bom, eu sou muito cuidadoso nessas questões e meu jeito, né? Até na hora de pedir, irmãos, principalmente no mercado, para as pessoas, assim, de forma pública, eu evito, porque eu acho que nós, infelizmente, por causa dos falsos profetas, a gente acabou sendo muito mal visto, a gente precisa de retomar essa imagem positiva. Verdade. E uma maneira de saber se comunicar aos membros, se comunicar à igreja local. E quando for falar com a sociedade, falar com muita sabedoria, porque senão a gente acaba se enveredando por caminhos perigosos, e aí o preço pode ser maior do que a gente possa imaginar. Tá bom, meus irmãos? A igreja, porque a igreja é uma instituição
privada, né? Não recebe nada do governo, então depende Sim. dos outros. E graças a Deus por isso, viu, Júnior? Oh, graças a Deus. Você não imagina como é bom. Lembra que eu falei para vocês, irmãos, que agora esse ano é ano de eleição e agora a reunião de pastor está bombando? Sim. Não está sendo convidado toda hora. Ou seja, reunião de pastores é política. Vocês entendem? Irmão, quer fazer reunião de política? Vamos fazer política. Vamos chamar as igrejas para tratar de política. Vamos ter idoneidade nesse ponto. É reunião de pastores? É de pastores. É tema pastoral. É Bíblia. Né? Tá entendendo? Cada um cidadão, eu sou cidadão, você é cidadão, nós temos nossa fé, mas se você tem uma habilidade para política, vai viver essa questão política. E qual seria o problema, Júnior, de fazermos reuniões voltadas ao povo evangélico com renovação da demanda política? Não tem problema. Idoneidade. Agora, no momento que a gente faz reuniões pastorais, para tratar e bota lá o santinho, aí, tá bom? Aí tem fogo estranho, não tem? Está contaminado. Está contaminado. Entendeu? Verdade. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pastor, Dil? Tá bom. Júnior, Maísa? Não? Tranquilo, pastor. Deus abençoe a todos. É isso aí, então, meus irmãos. Deus abençoe. Bom culto amanhã para os irmãos. Querendo Deus, nos vemos. Orar pela igreja do Dio aí, do Johnny, para Deus preparar Deus vai estar o melhor lugar. Providências. Num novo lugar, Amém. né? Quem sabe comprando aí o imóvel. Verdade. Né? É isso aí. Chegaremos lá. E vocês vão ver que a provisão do Pai virá. Todo trabalho que Deus levanta, a provisão dele vem. Amém. Né? Ou como pãozinho, peixinho, ou como moeda na boca do peixe. Já viu isso? Quantas vezes você já viu isso na história? Um peixe saiu da água com uma moeda que pagou o tributo de 2 pessoas. É milagre. Ou como maná, ou como a água da viúva, ou o pão da viúva. Deus vai providenciar, porque ele não desampara. É isso aí. E ele vai continuar nos sustentando aqui também, no nosso seminário, na igreja, nas nossas igrejas. Amém. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Uma noite abençoada para vocês. Amém. Graça e paz, gente. Amém. Bom descanso. Graças e paz a todos. Deus abençoe.